Dentro da série Instituto Gunevingre, estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro do Apocalipse. Prosseguindo nossos estudos nas Sagradas Escrituras, livro por livro, estamos agora no livro de Apocalipse e dando continuidade a partir do capítulo 4. Mas façamos brevemente uma recapitulação daquilo que já foi visto anteriormente. Em breves palavras, nós temos que o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, foi escrito por João, e Apocalipse quer dizer revelação. Não tem nenhum mistério na palavra Apocalipse. Era uma palavra de origem grega que significa revelação. E por isso este livro se chama também A Revelação de Deus a João. O livro foi enviado às 7 igrejas da província romana da Ásia, o que hoje seria a região da Turquia, representando a igreja em seu todo, conclamando-as à fidelidade a Jesus Cristo, pois na sua fé receberão o prêmio da vida eterna no novo céu de Deus. Aí temos estas palavras breves daquilo que já foi antes exposto. O objetivo dos livros nós pegamos na própria escrita de João. Qual é o objetivo-alvo deste livro? Mostrar às 7 igrejas as coisas que são e as que brevemente devem acontecer, segundo a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Temos um esboço proposto. Após uma introdução, as 2 primeiras sessões do Senhor Jesus glorificado, o que encontramos no primeiro capítulo, nos versos 9 até o verso 20. Uma segunda sessão, as cartas aos anjos das 7 igrejas, capítulo 2 e também o capítulo 3. E nós temos interrompido neste ponto para entrarmos na terceira sessão, a visão da corte celestial, o que vai se estender pelo capítulo 4 e 5, para hoje nós passamos agora o nosso estudo. Lembrando alguns destaques anteriores, na introdução temos o destaque da expressão bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Contrário ao que muitos dizem, que o Apocalipse não é para a igreja, o Apocalipse não é para agora. A própria Escritura diz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Então é para a igreja em todos os tempos. No passado já era, há quase 2000 anos atrás, quando João escreveu, muito mais agora é para a igreja estar ciente daquilo que o Senhor Jesus teve cuidado de revelar para nós. Ainda destaque nas primeiras palavras do Senhor Jesus, ainda no capítulo 1, encontramos ele dizendo, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Apocalipse não traz somente coisa de um futuro, mas sim coisas do passado, na época de João, coisas do presente tempo de João, e as que depois hão de acontecer, coisas futuras ao tempo de João. Como 1900 e tantos anos já passaram, o passado está mais passado, o presente de João já é passado, e o que era futuro, muito do que está escrito aqui em Apocalipse e que seria futuro de João, para nós pode ser já passado ou o presente
e alguma coisa ainda resta para o nosso tempo, como sendo algo para o futuro. Isso que precisamos entender. Não vamos jogar tudo para futuro, não. Há muitas coisas do passado e coisas do presente reveladas em Apocalipse. As cartas aos anjos das igrejas, lembrando que nesses 2 primeiros capítulos, 2 e 3, as igrejas citadas representando a totalidade da igreja de Deus no mundo, são as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Nestas cartas destacamos uma estrutura comum das cartas, porque em todas elas Jesus primeiro se identifica e depois apresenta a situação da igreja. Ele analisa a igreja, revela como ele vê a igreja, mostra o que é aprovado ou o que o agrada em cada igreja, ou o que é reprovável, ou mesmo o que o desagrada. Aqui está o bom destas cartas para cada um de nós, que podemos estar estudando essas cartas como uma mensagem de Cristo para nós. E vamos ver se encaixa a nosso próprio respeito, individualmente ou coletivamente na nossa instituição, na nossa comunidade religiosa, onde congregamos. Aprovado? Continuemos. Reprovado? Vamos ver a exortação, porque já é a terceira parte da carta. O Senhor deixa então a apropriada exortação ou correção e anuncia a recompensa para o que vencer. Em todas as cartas temos essa sequência de fatos. Os destaques nas cartas, só cito a máxima: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um alerta, é para ouvirmos. O Senhor está falando. Se apelarmos para a exortação de Hebreus, como escaparemos nós, se não atentarmos com mais diligência para tudo quanto temos visto e ouvido? Passando agora ao texto de onde interrompemos, capítulo agora 4, a terceira sessão, com a visão da corte celestial, capítulos 4 e 5. Estaremos vendo primeiramente Deus no seu trono no céu e depois o que estava acontecendo de especial lá, que envolvia um certo livro escrito e alguém, o Cordeiro de Deus, que foi achado digno para abrir este livro e revelar o seu conteúdo. Passando aos textos, nos capítulos 4, depois 5, primeiro verso do capítulo 4, temos então a descrição da glória de Deus, segundo João viu. E assim está escrito: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Em outras citações na Bíblia temos a apresentação da glória de Deus, o Senhor no seu trono, que são diferenciadas com mais detalhes ou com outras informações diferentes destas.
Mas aqui o que temos e queremos estar colocando, a visão que João tem do próprio Deus assentado em seu trono. E observem que fala de aparências, de brilhos, de glória, de resplendor, tal qual as das pedras preciosas, jaspe, sardônica, esmeralda. No outro lugar vai falar também de jacinto e âmbar e outras expressões mais, conforme a descrição daquele que tem a visão da glória de Deus. E uma característica que é colocada aqui é que junto ao trono de Deus está sempre como que o arco celeste, aquele arco que nós chamamos arco-íris, que aparece na ocasião de chuva e sol, e que foi a promessa de Deus em Gênesis capítulo 9, que não faltaria a sua aliança com a humanidade, de que não destruiria a humanidade mais por água. E o arco-íris foi colocado para o homem ter esta lembrança da aliança de Deus. E vemos que este aspecto da aliança de Deus acompanha Deus na sua glória. O arco da aliança de Deus com o homem, mostrando que Deus tem cuidado e sempre está atento às suas palavras para fazê-las cumprir. O arco é a lembrança, o marco diante de Deus de uma aliança das mais antigas de Deus com o homem. É o Deus vindo ao encontro do homem logo após o dilúvio. Agora a revelação traz 24 anciãos vestidos de vestes brancas, que também estavam lá junto ao trono de Deus. A questão é que naturalmente vem-nos à mente a pergunta: quem são eles? E as conjecturas são várias. A nossa mente caminha folgadamente pelas imaginações, mas a Bíblia não revela nada. E nem quer dizer que 24 tronos sejam, contando na nossa numeração, 24 tronos, porque os números de Deus são simbólicos, não são precisamente duas dúzias. 24 tronos. Muitos colocam, são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Tudo é possível, mas a palavra não traz a revelação, ficamos quietos, mas mostra que Deus tem ao seu redor muita gente que lhe assiste, e em particular alguns anciãos que estão imediatamente junto a ele. E lembremos que André e João certa vez quiseram pedir ao Senhor para estarem imediatamente à sua direita e à sua esquerda quando viesse a sua glória e o seu reino. E Jesus disse: olha, isso já está reservado pelo Pai a quem deve estas posições, a direita e a esquerda. Quem? Mas o Senhor não revelou, Jesus não revelou que eles poderiam estar, mas certamente vamos imaginar ao redor de Deus há muitos seres bem próximos, outros se afastando, e assim a graça de Deus e o seu reino é todo ele assistido por Deus, mas há mais pertos e há alguns não tão perto da majestade suprema de Deus. Queremos lembrar Ezequiel, citações de Ezequiel. Ezequiel viu a glória de Deus também, e observe que é um pouco diferente. Isso conforme Deus revela, porque também qual ser humano poderia ver a glória de Deus e entender tudo e saber descrever tudo? E quem suportaria a plenitude da glória de Deus? Mas Ezequiel faz menção no capítulo 1, versos 26 e versos seguintes, desta forma, dizendo: e por cima do firmamento, ou seja,
acima de um firmamento, de um universo. Havia uma semelhança do trono como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, com o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos daí para cima e dos seus lombos daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Ezequiel também viu tudo brilhando, tudo reluzente, glorioso, como pedras preciosas. Mas um particular, o próprio Deus, era como fogo. Seu aspecto era como labaredas de fogo. Mas que honra para nós, irmãos, semelhante a um homem. De tanta coisa por Deus criada, semelhante a um homem. Qual é essa semelhança? Que nós possamos entender isso, e isso vai muito longe, porque Deus não é como o homem em aspecto físico, com dimensões. Deus é Espírito. Continuando, podemos lembrar também as citações em Daniel, no capítulo 7, por exemplo. Daniel também viu a glória de Deus, o seu trono. Como Daniel descreveu? Disse ele: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, e milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Agora é Daniel vendo a glória de Deus e o seu trono. Tudo era como fogo. Tudo como fogo. Continuando, na sequência, verso 5 do capítulo 4, diz mais João do que via: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como mar de vidro, como mar de vidro, semelhante ao cristal, e do meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Até então estávamos vendo a glória de Deus, o seu trono e 24 anciãos, mas agora João descreve que também ali no meio do trono, ao redor do trono, estavam 4 animais cheios de olhos. Aqui precisamos atentar. Quando João viu seres viventes em aspectos que para ele era algo extraordinário,
Quando a gente vê alguma coisa que a gente não compreende o que é, a gente diz: que bicho é esse? Que animal é esse? E João colocou alguma expressão que foi traduzida como animais, mas seria melhor entendermos seres viventes, ainda mais que estão junto ao Todo-Poderoso. Então não são bichos, são criaturas de alguma excelência admirável. Mas João, vendo algo não comum, veio, enfim, essa tradução animais. Mas observem: aspectos de leão, de bezerro, de homem, de águia, mas no meio do trono e ao redor do trono, todos eles assistindo a Deus, e com observação, cheios de olhos, como que tendo faculdade para enxergar, ver tudo o que estiver em volta, na sua assistência e no seu ministério, na sua função de servir a Deus. Passando as citações em Ezequiel, que Ezequiel viu a mesma coisa, mas Ezequiel foi mais preciso e mais detalhado, tão detalhado que chega a ser complexo o que Ezequiel descreve. Eu coloquei só alguns pontos tirados do capítulo 1, a partir do verso 4 de Ezequiel, quando diz Ezequiel: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como que de âmbar, que saía dentre o fogo, aparência de fogo e alguma coisa que realça dentro do fogo ainda, como algo mais brilhante, mais claro do que o fogo. O verso 10 diz: e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os quatro tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os quatro tinham o rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os quatro. Paremos, não eram quatro seres e com rostos semelhantes a homem, leão, boi e águia. Não, eram quatro seres e cada um deles tendo quatro rostos. Lembremos e voltemos ao verso 10. Rosto de homem, à direita o rosto de leão, à esquerda o rosto de boi, e finalmente na quarta direção o rosto de águia, mostrando que para onde estivesse olhando estava de frente. E outras descrições também encontramos em Ezequiel capítulo 1. Mas diz o verso 13: e quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasa de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam à semelhança dos relâmpagos. Que seres são esses? Não são animais numa classificação muito simples, não, eram seres com alta capacidade, assistindo a Deus com tremenda velocidade e reluzentes como fogo, e vivendo no meio do fogo, e dele também saindo fogo e relâmpagos. Observe tudo isto. Lá vimos 6 asas, e mais à frente em Ezequiel, no outro texto, vai dizer
que ele veio a conhecer que estes seres viventes, chamados até então de animais, eram querumbins. A palavra querumbim significa ser ardente, seres como fogo. E lembremos do Salmo que diz que Deus faz de seus anjos como labaredas de fogo. E ainda o Salmo diz que os anjos são magníficos em poder. E o interessante é que esses animais, aqui chamados querumbins, e que têm 6 asas, são os serafins também. Nós diferenciamos querumbins e serafins, mas na verdade as palavras devem significar a mesma coisa, referir-se aos mesmos seres viventes que assistem a Deus. Só que Isaías viu com 6 asas. No outro lugar alguém viu como que? Com 4 asas. Apocalipse 6 asas. Mas em Ezequiel fala claro que estes seres são querumbins, são os que assistem diante de Deus e têm 6 asas. E outros detalhes mais que podemos depois estarmos à parte conferindo em Ezequiel no capítulo 1. Dizendo a palavra, verso 9 do capítulo 4: E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então observem esses seres 4, os querumbins, que assistem imediatamente a Deus, estão continuamente exaltando a santidade de Deus, o glorificando. E nessa ocasião, quando há uma glorificação de Deus, os anciãos assentados sobre tronos saem dos tronos, prostram-se diante do Senhor, lançando as suas coroas, dizendo: só Deus é digno de toda a honra, toda a glória, de tudo. Por quê? Porque foi Ele quem criou todas as coisas. Então cada ser vivente nos lugares celestiais, por mais magníficos que sejam, eles são criaturas, criados por Deus. E isso é notório, reconhecido nos céus, pelo que não há mais nenhuma exaltação como houve com Satanás. Todo mundo reconhece, só o Senhor é Deus, só Ele é digno de toda a honra. Vamos observando esses pontos todos. Em sequência a esses pontos, estamos destacando sobre os tronos 24 anciãos, não identificados, não revelados quem possam ser, e nem quer dizer que sejam exatamente 24 ou 2 dúzias, não, pode ser um número simbólico com muitos mais. E os 4 animais, na verdade seria melhor chamá-los de seres viventes. Mais do que isso, são os querumbins, vamos dizer assim, uma categoria lá no escalão dos primeiros, diante de Deus na glória celestial. Passando ao capítulo 5, vamos ter a visão agora da corte celestial e a apresentação de um certo livro que só Jesus, o Cordeiro de Deus, é digno para abri-lo. Assim diz, verso 1: Vi na direita do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado, fechado, com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra,
nem debaixo da terra. Podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, diz João, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Outra vez o número 7, número de plenitude. Então esse livro está plenamente fechado e ele contém a plenitude dos desígnios de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu como seu projeto na obra criadora de todas as coisas, ali está escrito, mas ninguém foi achado digno de abrir o livro. E o destaque de João é grande, dizendo que nem de abrir, nem de ler e nem de olhar. Muita gente coloca outros mediadores até à frente de Jesus, mas olha, ninguém é digno, nem homem nem mulher é digno de abrir o livro dos segredos de Deus. Só Jesus, aqui chamado leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, desatar os seus 7 selos. Na continuidade, observe o verso 6, em que João escreve: e olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, ou chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da direita do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esta é a visão que está tendo João. No verso 5 lemos que o ancião diz para ele: não chores. O leão da tribo Judá, a raiz de Jessé, venceu para abrir o livro. Mas quando João olha, não vê o leão, vê o cordeiro. Observe essas formas de expressão bíblica. São formas figuradas, simbólicas, porque na verdade não era leão, nem era cordeiro, era o próprio Senhor Jesus. Só que na visão espiritual, o ancião diz: é um leão, valente, é rei, tem a majestade, é da descendência de Jessé, querendo dizer também, na promessa de Deus, seria da descendência de Davi. E mais ainda, 7 pontas e 7 olhos. Ponta significa poder. Se fôssemos desenhar, faríamos uma figura horrível de Jesus, como um cordeiro que tem 7 chifres e 7 olhos. É bom não desenhar essa simbologia bíblica, porque não dá certo. É no aspecto espiritual, não é físico. Mas 7 pontas significa que ele tem 7 poderes, 7 olhos, que tem a visão plena, como o poder é pleno. Ele é o todo
poderoso, é o onisciente, como também onipresente. Entendamos isto. Mas observe que abrindo ou tomando o livro para abrir, toda a plenitude dos seres celestiais se prostram diante do Cordeiro e o adoram, dizendo que, de fato, ele era digno de abrir o livro, porque foi morto e com o sangue derramado comprou para Deus, ou seja, no resgate da sua própria vida, comprou para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e os fez reis e sacerdotes. Observe disso, toda a população celestial, todos os viventes na glória celestial, animais, anciãos, todos se prostram diante dele, reconhecendo em Jesus a soberania total. E a razão é, com a sua vida, ele resgatou para Deus, comprou para Deus todos os seres viventes, que são agora reis e sacerdotes. Na dispensação do povo de Deus em Israel, era limitado, só a tribo de Levi, e mesmo assim na família de Arão haviam os sacerdotes, e para reinar era só a tribo de Judá, na família de Davi, restrição. Mas agora todo aquele que está em Cristo Jesus, na dispensação do novo concerto de Deus, no sangue de Cristo Jesus, todos ao mesmo tempo são reis e sacerdotes. E quantos estão esperando vir o reino de Deus, esquecendo que o reino de Deus já está entre nós, já é tempo de nós reinarmos com Cristo e sermos sacerdotes, ministrarmos nas coisas espirituais a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, conforme vimos em Hebreus capítulo 5. Verso 11 vai dizer então, complementando, não só os querubins, não só os anciãos, mas agora se revela, e olhei, diz João, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, ou seja, dos querubins, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 seres viventes, os querubins, diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Este é o quadro da glória celestial, cumprindo a palavra que Paulo já deixou escrito em Filipenses, no capítulo 2. Deus deu a Jesus um nome que é superior a todo nome, e diante de Jesus, deste nome, se prostra todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Agora não tem nenhum anjo rebelde aqui mais não, todos já estão aperfeiçoados na experiência da morte de Cristo Jesus no Calvário. Jesus é a excelência. Jesus mostrou o caminho, não é subindo, é humilhando-se para cumprir a vontade de Deus, para depois ser glorificado no tempo certo, como diz Pedro. Humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele a seu tempo exaltará. Dando sequência, queremos destacar ou relembrar o que destacamos
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro, como havendo sido morto. Muitos pensam que chegando no céu nós vamos ficar com amnésia, não vamos lembrar das coisas na terra, não. Que isso? Sempre, sempre e eternamente lembraremos que Jesus morreu por nós. Isso estará patente. Olhando para Jesus, veremos aquele que um dia foi morto, mas está vivo para todo o sempre. E nós, junto com os outros seres, vamos dizer: és digno, porque com a tua morte nos resgataste para Deus, ou nos deste vida eterna. Não haverá amnésia. Se alguma coisa há que é vergonhoso da nossa vida terrena, lá no céu, a consolação, a perfeição, o amor de Deus vai preencher todas essas lacunas. Não haverá choro, nem lágrima, nem vergonha de coisa alguma, mas todos estarão dignificando o próprio Senhor Jesus. Ainda ressaltamos mais uma vez, muitos anjos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. Atentem para isso. Lá em Daniel 7 nós vimos que milhares de milhares estão assistindo ao Senhor, e milhões de milhões estão diante dele. Se fizermos a conta de milhares, no plural, de milhares, vamos alcançar a cifra de muitos milhões de seres assistindo ao nosso Deus. E quantos estão diante dele? Milhões de milhões. Fazendo a continha humana, daria muitos trilhões de seres viventes diante de Deus. É uma população grande que nós vamos encontrar nos céus. Passamos agora à quarta sessão, a abertura dos selos, o que vai envolver os capítulos 6, 7, até o versículo 5 do capítulo 8. Na abertura dos selos, nós teremos o destaque de primeiros 6 selos, depois teremos um acontecimento, um evento em parêntese, à parte, a apresentação de uma grande multidão, no capítulo 7, para depois, finalmente, no capítulo 8, no seu início, apresentar a abertura do 7º selo e aquilo que está sendo revelado. Assim, lemos no capítulo 6: e havendo o Cordeiro, que é Jesus, aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 seres viventes, os querubins, que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. 2 versos apresentam o mistério do primeiro selo. Aqui está o grande desígnio de Deus. Qual o grande desígnio de Deus? Digamos antes que, quando Jesus abre o livro, observe, a gente abre um livro, a gente pode ver uma figura, a gente pode ver letras, um escrito, uma frase, um texto, mas quando Jesus abre o livro, na verdade, se estende uma visão dinâmica de um mistério, de um desígnio de Deus. Não é uma coisa morta, estática, é uma coisa dinâmica que é apresentado. É uma escritura diferente desse livro, né? Porque é um livro de Deus. E o desígnio de Deus é este: o cavalo branco, o que está sobre ele tinha um arco, mostra ser um guerreiro, ser valente, tem uma coroa, é rei, e é vitorioso,
e quando sai para pelejar, é para vencer. Muitos dão atenção aos cavalos, muitos estão preocupados com os cavaleiros, outros estão preocupados com as cores. O importante, muitas vezes, não é nada disso, é a própria mensagem que se colhe daquilo que está sendo revelado. As pessoas ficam procurando detalhezinhos, se perdem na revelação. Tem gente que fica perguntando: por que branco, por que vermelho, por que preto, por que amarelo, por quê? Por quê? Quem é esse, quem é aquele? Vamos nos contentar só naquilo que é revelado, porque o resto acaba sendo ficção. E nós temos que nos basear apenas nas Escrituras. A Bíblia deve revelar aquilo que é o seu próprio conteúdo. Assim, vamos para o Salmo 2 e vamos atentar que já no Salmo 2 Deus diz: por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus já tem determinado alguém que vai ser rei, que vai estar reinando no seu santo monte. Todas as demais pretensões dos homens são inúteis, porque Deus já tem. É Ele quem levanta o menor para ser o maior e abate o maior para ser menor. Ele é que tem o domínio e já decretou: o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele já tem determinado: eu já ungi o meu rei. Continua: recitarei o decreto, diz Deus. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Observem a revelação. Deus já tem determinado quem vai ser rei: aquele que é o seu filho, aquele que ele gerou, o seu unigênito. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E continua: pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tudo está entregue a Cristo Jesus. E assim o alerta de Deus ao mundo: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Aqui está a revelação daquele que é o cavaleiro, aquele que é rei, determinado por Deus. Aí está o princípio de tudo. Deus, desde os tempos antigos, antes da fundação do mundo, já propôs e determinou: em Cristo Jesus estaria a primazia, Ele seria o Senhor, Ele seria rei, e nada mais. Que os demais submetam a isso, antes que venha a cobrança dessa desobediência ou rebelião contra o propósito, o decreto de Deus. Por isso essa palavra: recitarei o decreto. Já saiu o decreto de Deus antes da fundação do mundo. Jesus é o Senhor. Todos os demais sirvam a Ele. Lembremos do Salmo 45, quando em alguns versos temos: cinja a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperamente, pela causa da verdade, da mansidão e da justiça,
e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro de teu reino é um cetro de equidade. Falando de Cristo Jesus, o valente, aquele que porta o arco e cujas flechas são agudas, aquele que está no trono e é Deus eterno e reina no reino de equidade. Observe todas as expressões falando de Cristo Jesus. Interessante esse aspecto. Cavalga prosperamente pela causa da verdade. Foi uma palavra que Jesus usou para Pilatos. Eu vim em testemunho da verdade. E no outro lugar ele diz: eu sou a verdade. Destaquemos, portanto, o que estava assentado sobre o cavalo branco tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa. É guerreiro, é rei, é vitorioso e sempre vencerá. Quem é este? O único que preenche todas essas condições é Cristo Jesus, o Filho de Deus, que por decreto já é sumo sacerdote também, segundo a ordem de Melquisedeque, no estudo que vimos em Hebreus. Continuando, vamos para o segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. O segundo animal é o segundo querubim, que diz a João: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Agora começa a revelação outra, em sequência ao decreto e desígnio de Deus. O senhorio está com Cristo Jesus. Por não obedecer isso, começam a vir os males sobre a face da terra, uns aos outros se aborrecendo, se traindo, se matando. Não aceitando o príncipe da paz, Deus deixa-os à sua própria cobiça e desentendimento. Quem não tem Jesus não tem paz. Como também terceiro selo vai falar de um terceiro animal, vamos ler no texto mesmo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, que sobre ele estava assentado, tinha uma balança na mão, medida. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais, ou seres viventes, ou querubins, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Observe mais uma colocação. Por causa de não aceitarem o primeiro desígnio de Deus, que em Cristo Jesus está o senhorio, já vem a espada, desavença entre os homens, um contra o seu companheiro, cada um contra o seu companheiro, e também há limitações na face da terra. No aspecto, na simbologia do trigo e também da cevada, há limitação. Mas observe que não é danificado o azeite e o vinho. Esse azeite e vinho não é o azeite que compreendemos e o vinho material. É o sentido espiritual, porque a oliveira com a azeitona fala do Espírito de Deus, da graça de Deus, da unção. A azeitona, o azeite ou oliveira, símbolos da graça e unção. Como também, de igual forma, vejamos, a uva, o vinho, não podem ser danificados. A vontade de Deus é que haja abundância, tanto que Daniel diz, outros profetas mencionam, que na plenitude dos tempos Deus derramaria abundantemente do seu Espírito, não haveria falta de azeite e vinho. Continuando, por fim é aberto o quarto selo,
ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Agora vamos compreender num conjunto os 4 primeiros selos. O primeiro deles é a revelação do senhorio em Cristo Jesus por decreto de Deus. Qualquer desobediência ou pretensão contrária é rebelião contra Deus. Aí vem os castigos. Quais são os castigos? Espada, limitação em muitos aspectos da vida terrena e também, por fim, muitos males, como mortandade, pela espada, pela fome, peste e feras da terra. Não andando no preceito do Senhor, o Senhor primeiramente castiga em vários graus, para como que uma exortação, um incentivo, um forçar para que o homem venha obedecer. É o alerta de Deus, é a correção de Deus. Continuando, agora vem o outro selo, o 5º selo. Havendo aberto o 5º selo, verso 9 do capítulo 6 diz: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamava com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Precisamos ter cuidado no entendimento, para alcançarmos o entendimento correto daquilo que Deus fala. Observem que no 5º selo é visto almas debaixo do altar, almas que foram mortas por amor da palavra de Deus. Precisamos estar bem firme na doutrina, porque a visão de muitos que morre-se hoje já está logo em sequência na glória celestial, e não é assim. Tu és pó, e ao pó has de tornar. Todo homem que vem à terra volta ao pó, e no pó fica aguardando a ressurreição que se dará no último dia. Para Deus não é morte, para Deus dorme. Para Deus dorme. Isso que precisamos compreender. João capítulo 3, quando diz: ninguém subiu ao céu. Palavra essa que está em Hebreus capítulo 11, verso 13, e também no verso 39 e 40, que nenhum daqueles que foram aprovados, que receberam o testemunho de que agradaram a Deus, nenhum deles está ainda no céu. Porque Deus não quer que ninguém seja aperfeiçoado sem o outro, porque a igreja forma um corpo, juntos. Tessalonicenses capítulo 4 diz: subiremos ao encontro do Senhor nos ares, na sua vinda, no último dia, na ressurreição. Aí sim, todos sobem juntos. Mas debaixo do altar, almas. Este aspecto não é que tenha ser vivente na morte, falando, pensando, clamando. Não. Os que passaram desta vida aprovados por Deus estão dormindo. Mas o fato é, ou acontece, no próprio Deus, que as entranhas de Deus estão como que ansiosas, clamando. Deus está, como por eles, numa saudade de revê-los e tê-los e cumprir toda a justiça, mas não pode ainda fazer isso, que tem muita gente para ser salva. Se o Senhor fizesse justiça logo depois que Abel morreu,
E os demais? Depois que os apóstolos, Estevão e outros mais morreram, e nós? Então o Senhor está esperando, milhares de anos estão passando, graças a Deus que passou e nós estamos aqui, nos atingiu, porque Deus tem a visão de um número de salvos. Deus tem uma visão de um número de salvos. Qual é o número de salvos? Na promessa feita a Abraão, como as estrelas do céu. Muito bem, voltemos devagar. Então, almas debaixo do altar clamando, não é bem isso? Isso se dá em Deus. Tal qual, lembremos Gênesis capítulo 4, Caim matou Abel. Observe que Deus diz assim: o sangue de Abel clama a mim desde a terra. Sangue clama? Sangue não clama. Nem o Abel podia clamar, porque estava morto. Esse clamor do que foi injustiçado não é do injustiçado, ocorre no próprio Deus. Ocorre no próprio Deus. Então aqui está mostrando para nós, todos que morreram, ainda que se possa haver um clamor em Deus, ou neles quando morreram, ou em nós que estamos na labuta e na batalha de cada dia, Deus vai dizer para nós: ó, firme aí, ser fiel até a morte, porque tem muita gente para entrar no céu ainda, em possíveis gerações à frente. Agora, quem morreu não sabe quanto tempo passou, por isso pode ficar descansado. Ninguém vai ficar, vamos dizer assim, ocioso na morte, nem inquieto pelo tempo que está passando, porque ele não sabe nada. Quando ele acordar, inclusive Abel, que foi o primeiro a morrer, ele vai despertar como do sono, achando que ainda está naquele local antes do dilúvio, junto com seu pai Adão e sua mãe Eva. Não, já será a vinda do Senhor milhares de anos depois. Agora, debaixo do altar, aqui está a pedra de toque que vai mostrar o detalhe. Todos que morrem pela causa do Senhor são comovidas no holocausto, no altar de Deus. O que é o holocausto? Aqueles que dão a sua vida pelo Senhor. Morrendo no martírio ou não, se viveram para o Senhor, as suas vidas foram consagradas é um verdadeiro holocausto. Por isso aquela palavra: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Mas todos aqueles animais mortos, queimados em holocausto no altar, deles só sobrava a cinza. Então ali está a figura. O que sobrou de tantos fiéis a Deus no passado? O pó. Mas um pó especial, uma vida gasta no altar de Deus. Por isso precisamos ver outras colocações mais. Abrindo em Levítico, nós temos uma figura. No capítulo 6, verso 10, quando o Senhor fala sobre as ofertas e o holocausto, ele explica bem claro: e o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto, sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, para um lugar limpo. Então o que sobrou, o que restou de tantos que deram sua vida por Cristo Jesus, são cinza debaixo do altar. Estão reservados na memória de Deus, num lugar limpo, esperando a ressurreição, que se dará só quando o número dos salvos se completar. Aí sim vem o sexto selo, e diz a palavra: olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue,
E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui no sexto selo está marcando para nós o fim do mundo. Agora vamos fazer de forma global os 6 selos. Desígnio, decreto de Deus. Jesus é o Senhor. Todo aquele que se rebela contra isso, o Senhor castiga de uma forma, 2 formas, 3 formas. Como diz Pedro, ele é longânimo, querendo que muitos venham a arrepender-se e sejam salvos. Nesse processo todo da existência humana, os que dão a sua vida para Ele, ou os servem no seu viver, são como aqueles que estão reservados para o dia da ressurreição, é o 5º selo. Mas finalmente virá o Senhor, e não virá como castigo, ou atuando em castigo sobre a humanidade. É a destruição final, porque é o dia da sua ira, é o fim do mundo. Por que é o fim do mundo? Vamos entender bem esse particular. Voltando, um verso, nós temos: o céu retirou-se como livro. Este céu não mais existirá. Se não existe mais esse universo para cima, não há condições de vida humana na terra. Atente para isso. No outro lugar, Hebreus capítulo 1 diz que tudo isso vai ser enrolado como panos velhos, que para nada servem. Aqui fala em termos de enrolado como livro. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. O abalo é total no chamado planeta Terra. É o fim do mundo. Fazendo destaque, o céu retirou-se. Não existe mais universo. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. É o fim do mundo. Vamos repetir? Primeiro selo: Jesus é o Senhor. Muita rebelião contra o senhorio de Cristo. E a exortação e os castigos, na esperança de arrependimento para serem salvos. Mas nesse processo, repito, muitos são justos, são fiéis a Deus, viveram para Deus, morreram na terra e não alcançaram recompensa alguma, como diz Hebreus capítulo 11, porque está reservado para o último dia, após completar o tempo e o número dos salvos. Mas por fim, virá o fim do mundo. Virá o fim do mundo. É quando Jesus voltar. Lembre-se que com o fim do mundo, na vinda de Jesus, haverá a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Todos os salvos. Agora, capítulo 7. Abre-se um parênteses. Há uma informação à parte que João recebe, dizendo que esta é a sequência normal, mas outra vez se destaca: nada vai acontecer sem que Deus complete o número dos salvos. Não vai acontecer um acidente astronômico e o mundo vai acabar antes do tempo. Não. Não e não. Tudo está no controle de Deus. Nesse parêntese, existe a revelação de uma grande multidão. Observe, após o 6º selo. Que diz o verso 1 do capítulo 7? Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma.
E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Nenhum mal vai acontecer sem antes Deus, agora atenção, em cada geração determinar e marcar os que são seus. As gerações já passaram, muitas gerações. A cada geração o processo é o mesmo. Nada aconteça antes de Deus assinalar o que são deles. Ninguém vai morrer fora do tempo, porque tudo está retido no controle de Deus. Deus vai dar oportunidade, tem que dar a cada um quantas vezes for necessário, na sua longanimidade, pelo tempo que Ele quiser, na sua misericórdia. Enquanto não completar isso, nada vai acontecer. Não virá subitamente uma morte precoce. Não, está no controle de Deus. Nada vai acontecer sem primeiro definir a cada geração os que são de Deus. No tempo de dilúvio foi a mesma coisa. Só aconteceu o dilúvio quando Deus já tinha marcado os seus. Continuando, verso 4 diz, destaca o início do verso: ouvi o número. João escutou o número dos assinalados. Alguém estava contando. Ele ouviu. E eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. E cita-se, verso 5 em diante, da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gades 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim 12.000. Total 144.000. Números precisos, perfeição nas coisas de Deus. Perfeição. Agora tentem. Onde está a tribo de Dan? Dan era um patriarca. Dan veio a ser uma tribo. Mas em Apocalipse não aparece. E foi uma das tribos que primeiramente vamos dizer assim, penetrou e caminhou pela idolatria. Desapareceu. Agora, atenção, para entendermos este capítulo e esta multidão, João primeiro ouviu, e ele agora vai olhar e ver. E que ele vê? Eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra, poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Mas voltemos. Qual o número dos assinalados? 144.000. Mas João vai olhar e não são 144.000. É uma multidão que ninguém podia contar. Pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, todas elas trajando vestes brancas. Agora paremos. Aqui que precisamos estar atentos. Muitos querem fazer separação do Israel de Deus e a igreja, e não existe separação. Nós, igreja do Senhor, nada mais somos do que a continuidade do povo de Israel. É a oliveira, é a videira.
donde muitos galhos foram arrancados por serem infiéis, rejeitarem Jesus, e nós fomos enxertados. Existia um Israel carnal, descendência de Abraão, que era chamado povo de Deus, mas nem todos, diz Paulo, de Israel são israelitas, pelo que muitos foram lançados fora, como a tribo de Dan. E lembremos das 10 tribos do norte, com capital em Samaria, que eles totalmente foram destruídos. Não existe mais essas tribos, inclusive no próprio tempo de Cristo Jesus. Mas a palavra em Oséias diz que, entretanto, todo Israel será salvo. Como? Porque das 10 tribos que foram arrancadas fora, lançadas, perdidas, Deus vem, salva muitos e coloca no seu lugar. Pelo que todo aquele que é batizado em Cristo Jesus passa a ser descendência de Abraão, o Israel de Deus. Agora entendamos, o Israel de Deus é uma multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, todos trajando vestes brancas, como Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas os da casa lançados às trevas exteriores. Passando à frente, lembremos da citação em Gênesis. Então Deus levou a Abraão afora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse: assim será a tua semente. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, no capítulo 16, verso 10: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Continuando: que deveras te abençoarei, diz o verso 17, do capítulo 22, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Promessas de Deus feitas em Gênesis a Abraão. Então não são 144 mil que vão marchar no céu, não. É uma multidão que ninguém pode contar. Só que tem um mistério: não é no DNA de Abraão, é uma multidão dos que têm a mesma fé de Abraão. Agora, vamos voltar a um particular. Por que 144 mil? É um número simbólico. Os números de Deus não são humanos. Os 144 mil, lembremos que é 12 tribos multiplicada por 12, ou seja, as tribos multiplicadas, e isso aos milhares, para virem a ser a multidão que ninguém pode contar. Isso que nós precisamos estar em mente. Não podemos separar Israel e igreja, Israel e gentios, porque somos co-herdeiros, somos pedras vivas no mesmo edifício, mesma casa espiritual, a habitação do nosso Deus. Isso que precisamos entender. É o mesmo corpo, onde cada parte membro do corpo é formada de cada um de nós. O corpo é um e os membros são muitos, tanto dentre os judeus ou israelitas, como dentre os gentios. E no capítulo 7, verso 13, e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Precisamos voltar lá nesse verso que diz 144 mil,
todas as tribos de Israel. Na sequência, no verso 9, quando vimos, é uma grande multidão que ninguém podia contar, de todos os povos, e observe que todos estavam trajados de vestes brancas. Essa multidão, que ninguém pode contar, são os 144 mil, lá em símbolos de Deus e aqui na visão que João teve. Mas observe, todos têm vestes brancas, todos têm essas vestes brancas por causa da morte de Cristo Jesus, que perdoou os seus pecados, tirou toda a mancha espiritual. E em sequência, à frente, lembremos que já vimos no próprio Eclesiastes 9:8, quando disse: em todo tempo sejam alvas tuas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua. Isso lá no Antigo Testamento, Salomão, na sabedoria que recebeu de Deus, dizendo que as nossas vestes têm que estar alvas, brancas, em todo o tempo. Continuando, Pedro disse que nós fomos comprados, resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Colossenses 1:20 diz: havendo por ele, por Cristo Jesus, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Muita gente está esquecendo que Cristo Jesus morreu para comprar, resgatar para Deus até os próprios seres celestiais, conforme está escrito em Hebreus, ou Efésios, Colossenses, tantas citações. O próprio céu foi aperfeiçoado. E vimos há pouco, no capítulo 5, que todos os seres existentes, céu, terra e nas águas, todos dizem a mesma coisa: com teu sangue compraste para Deus. Todos eles foram adquiridos para Deus pela morte de Cristo Jesus. Então quem que fica fora disso? Ninguém. Então a multidão que está de veste branca é todo o Israel espiritual de Deus, todos os seres existentes que vão habitar nos céus, porque todos eles têm as suas vestes lavadas, ou foram purificados, perdoados, aperfeiçoados, redimidos pela morte de Cristo Jesus. Observe bem essa expressão: todas as coisas, as que estão na terra como as que estão nos céus. Em outras citações mais, Apocalipse, temos João dizendo no início, e da parte de Jesus Cristo, quando ele falava na introdução, Jesus Cristo que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 3:5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Quem são esses de branco vestidos? Todos aqueles que foram resgatados pela morte de Cristo Jesus. Agora, o impasse é quando nós temos, lá no capítulo 7, a expressão que diz que vieram de grande tribulação. E muitos ficam esperando um futuro depois do arrebatamento da igreja, quando nós vemos que no arrebatamento da igreja está o fim do mundo. Não tem mais nada para acontecer, porque os céus já não existem e na terra tudo foi abalado. Atenção para isso. O que precisamos compreender melhor, o que é esta grande tribulação? E nós vamos falar com mais detalhes um pouco à frente, quando este assunto vai voltar e precisaremos destacar e precisar melhor. Mas Jesus disse e falou bem claro: no mundo tereis aflição, ou seja, no mundo tereis tribulação. E observando Daniel capítulo 12, está escrito bem claro ali: depois da aflição daquele dia, qual nunca houve, aí
virá Jesus nas nuvens do céu. A ressurreição, o arrebatamento. Falta a muitos entender esta grande tribulação que coloca depois da vida de Jesus, quando ela na verdade é antes. Vamos repetir os versos? Daniel capítulo 12, verso 1 e 2 e Mateus capítulo 24, capítulo 25, onde tem umas expressões bem claras para nós. Existe ainda um 7º selo para ser aberto. Capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. O dizer que fez silêncio no céu por quase meia hora quer dizer que era um momento solene de coisas que estavam sendo reveladas e de coisas que iriam estar se processando dentro de tudo aquilo que Deus revelava ao seu povo. Vamos interromper por aqui, no capítulo 8, verso 5, para darmos continuação numa oportunidade seguinte. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.